Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Sala da Elétrica e hoje nós falaremos sobre fator de potência. Na verdade, esse vídeo surgiu em função de uma necessidade da nossa audiência, na verdade da Camila Anese. Ela mandou pra gente o que é fator de potência e nós falaremos sobre esse assunto hoje. Vem comigo! Meu nome é Everton Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica e, como eu disse anteriormente, nós falaremos sobre fator de potência. Como você deve ter visto, e se não viu, eu vou colocar um card aqui ou vou colocar um link na descrição, um vídeo que nós fizemos sobre triângulo das potências, né? Potência em corrente alternada. Porque somente na potência alternada que nós temos algumas diferenças ali de potência que implica na existência do fator de potência e também em algumas características exclusivas. Bom, nós vamos falar aqui sobre este fator de potência e o que é efetivamente ele. Olha só, antes de mais nada, deixa eu pegar minhas canetas aqui. A gente tem que entender que existem basicamente três tipos de cargas que vão fazer parte de uma instalação ou de um circuito elétrico. São as cargas resistivas, as cargas capacitivas e as cargas indutivas, correto? As cargas resistivas, nós falamos que elas não apresentam nenhuma diferença entre a tensão e a corrente, ou seja, ambas estão em linha. Como assim estão em linha? Estão em fase, na verdade, perdão, não é em linha, estão em fase. Como assim? Se eu fosse exemplificar para você, olha só, eu desenharia da seguinte maneira. Bom, então olha só que interessante, né? Quando a gente analisa as três cargas, então, que nós temos disponíveis em uma instalação, em um circuito elétrico, nós vamos ter o seguinte: cargas resistivas, indutivas e capacitivas. Nós dizemos que as cargas indutivas, bom, vamos começar do começo, né? A carga resistiva, a tensão e a fase, tá vendo? A tensão e a corrente, tá vendo que a tensão aqui é o laranja e a corrente é o verde, né? A tensão e a corrente, elas estão alinhadas ali, elas estão em fase. Ou seja, o início da senoide da tensão é o mesmo início da senoide da corrente elétrica. Logo, nós podemos dizer que elas estão alinhadas, estão em fase, correto? Quando é indutiva, nós temos uma diferença aqui, ó, onde a tensão ela inicia e a corrente está atrasada em relação à tensão, ou seja, o ponto de início da nossa senoide da corrente é 90 graus, né, atrasada em relação ao que nós temos da tensão elétrica. Nas cargas capacitivas é ao contrário, né? Então a corrente está defasada sim em relação à tensão, só que em vez de estar atrasada a 90 graus, ela está adiantada a 90 graus, ou seja, a corrente elétrica já iniciou aqui atrás e a tensão inicia 90 graus após o surgimento da corrente. Bacana? Então, essas aqui são as cargas que nós temos a serem aplicadas em um circuito ou numa instalação no dia a dia. Agora, por que eu expliquei isso e por que nós estamos falando das cargas em si? Porque quando a gente fala de fator de potência, na verdade o fator de potência ele tem a ver com a nossa aula passada também, que foi o triângulo das potências. Lembra que nós fizemos o seguinte lá, ó. Nós tínhamos um triângulo onde eu falei da tensão, perdão, da potência aparente, não foi isso? Que é aparente, que é o S, correto? Falamos também da potência ativa, que é o P, e falamos da potência reativa, que é o Q. Então tá aqui, ó. Reativa. Onde é que surge a potência reativa? O volt-ampere reativo, né? Surge em função desses dois fatores aqui, tanto das cargas indutivas quanto das cargas capacitivas aplicadas à nossa rede. E aí essa defasagem vai gerar nas cargas capacitivas e indutivas algo que nós chamamos de reatância. A reatância nada mais é do que um valor de potência, que é teoricamente, desperdício dessa potência, que é defasado também 90 graus em relação à potência real. Olha só, a potência ativa é a potência real, a potência de trabalho, e a potência reativa é a potência que nós estamos desperdiçando do nosso consumo daquela rede elétrica. Então tem aqui, ó, 90 graus de defasagem, teoricamente, só para que a gente consiga entender. Então essa defasagem aqui gera para mim esse
conjunto, esse ângulo aqui de 90 graus, respectivamente, o consumo total da nossa potência da máquina, por exemplo, do motor elétrico ou do capacitor que está sendo aplicado, cargas indutivas, motores, transformadores e assim por diante, correto? Cargas capacitivas, os capacitores mesmos e alguns outros componentes. A potência aparente é a potência total que nós vamos consumir efetivamente da rede, mas surge aqui então um ângulo de operação, um ângulo que nós chamamos de ângulo φ. E é daqui que vai surgir o tal de cosseno φ. O que é o cosseno φ? Cosseno φ, na verdade, é a determinação da qualidade dessa potência consumida. Logo, o φ ele vai ter um valor de ângulo x. Quando a gente fala aqui assim, ó, um pouquinho em cima, cosseno φ, nós estamos falando assim, um fator que, em relação a esse ângulo, permita com que eu tenha o menor valor de potência reativa consumida. Quando a gente fala de potência reativa, nós temos aqui assim, ó, o ângulo da potência reativa vai surgir da seguinte maneira. Se eu pegar potências indutivas, não vai dar para chegar tudo aí, né, ó, talvez. Mas aqui, ó, a reatância gerada, ou seja, a reatância indutiva gerada, vai gerar um consumo de potência que vai estar nessa nossa escala aqui, apontado para cima, vamos dizer assim, em função da defasagem da corrente e da tensão. Quando a gente fala aqui da potência da reatância capacitiva, ela vai gerar um Q, né? Ou seja, uma reatância capacitiva que vai gerar uma potência para a gente no valor inverso, ou seja, como se fosse negativo aqui. Uma é oposta à outra. Como a corrente ela é defasada, diferentemente nas cargas indutivas e nas cargas capacitivas, ou seja, na indutiva eu tenho um atraso da corrente, aqui eu tenho uma antecipação da corrente em função da tensão elétrica, a visão que nós temos aqui em relação às cargas indutivas e capacitivas é exatamente essa. A formação de uma potência reativa positiva e aqui uma potência reativa negativa. Legal? Bom, a intenção então, cosseno φ, vamos esquecer por enquanto esse verde aqui, ó, a gente conseguir um valor que se aproxime de 1, tá? Então, cosseno φ é igual a 1. O que é o cosseno φ igual a 1? Quando esse ângulo aqui ó, for igual a 0, o meu cosseno φ é igual a 1. Agora, é quase impossível ter o ângulo aqui sendo igual a 0. O ângulo igual a 0 aqui é como se eu tivesse a seguinte situação. Eu tivesse aqui, ó, a potência ativa, ok? E a potência aparente, vou fazer em laranja a potência aparente aqui, ó. É como se a potência aparente tivesse o mesmo tamanho da potência ativa. Se eu não tenho, ou seja, se eu tenho os dois do mesmo tamanho, eu não formo esse triângulo, correto? Logo, esse ângulo aqui, ó, é igual a 0. Ou seja, a intenção é que o cosseno φ seja igual a 1. Por quê? Porque eu quero ter um ângulo igual a 0. Tanto é que as concessionárias de energia, ela exige que você chegue lá na indústria lá e tenha um cosseno φ igual a 0,92. Ou seja, eu vou estar muito próximo desse ângulo aqui ser igual a 1, ok? Ou seja, o que eu posso fazer aqui? Ó? Qual que é a minha tomada de decisão quando eu tenho vários motores ligados na minha instalação elétrica, no meu circuito elétrico ali? Quando eu tenho vários motores, ou seja, eu tenho reatância indutiva a mais na minha instalação, eu acabo gerando um valor alto de potência reativa gerada na minha rede. E eu vou acrescentando motores, e a gente sabe que cerca de 70% do consumo de energia elétrica no Brasil é proveniente de motores elétricos. Isso é um dado da BIA, né? Então, o que eu faço aqui? Ó, eu vou adicionar ao meu circuito, ao meu sistema, o que nós chamamos de banco de capacitores. Eu adiciono ao meu sistema banco de capacitores que vai ser responsável por gerar na minha rede elétrica um valor de potência negativa, ou seja, uma reatância capacitiva contrária à minha reatância gerada pelos indutores, pelos motores e transformadores. Quando eu adiciono então os capacitores lá no meu banco de capacitores, eu tenho aqui, ó, vamos supor que eu tivesse aqui um vetor aqui do tamanho 2 e aqui em cima do valor 3, né, ó.
a resultante seria essa potência menos essa. Então eu teria uma reatância que é igual ao Q3 menos o Q2, Q3 que é a potência dos indutores e o Q2 que é a potência dos nossos capacitores, e esse ângulo ele fica muito próximo de alcançar o valor 1, para que eu consiga então ter, ou seja, valor zero, perdão, o ângulo valor zero, para que eu possa ter então um cosseno igual a 1. Legal? É por isso que as concessionárias de energia falam, olha, você precisa chegar no valor de cosseno mais próximo possível de 1. Nós exigimos que no mínimo seja 0,92. Aí você deve se perguntar, mas Everton, quando eu tenho o consumo de potência, o que eu pago para a concessionária não é essa potência aparente? Sim. Quanto maior for o ângulo aqui, maior não vai ser a potência aparente? Sim também. Então eu não vou pagar mais para a concessionária? Sim. E aí a concessionária exige que a gente diminua para chegar próximo de 1? Sim. Mas aí eu vou pagar menos para a concessionária? Sim. Todas as respostas sim. Mas por que eles fazem isso? Porque quando você gera uma potência de desperdícios dos motores elétricos, dos capacitores e assim por diante, você vai consumir uma potência que não está sendo utilizada e você vai estar retirando, teoricamente, uma potência da rede que a concessionária de energia poderia estar fornecendo para uma outra indústria, para um outro condomínio, para uma outra casa. Então eles forçam você a fazer esse consumo de potência consciente para que você não desperdice no dia a dia e ela não tenha que ter mais custo para produzir mais potência para fornecer para outros locais, já que somente com a redução de quem já são consumidores, eles conseguiriam atender essa demanda deles. Legal? Outra coisa, quando você ultrapassa esses valores ali na indústria, 0,92, você paga uma multa. Ou seja, se você chegar aqui, 0,90, você vai pagar multa em função do fator de potência que você consumiu erradamente. Então você não conseguiu atender 0,92 e aí você vai pagar uma multa, vai ter um valor ali na sua conta de energia a mais. Logo, além de pagar mais na conta, o fato de você não atender vai te gerar uma multa. Lembrando, até hoje, né, nós estamos em 2016, né, as residências não são cobradas em função desses fatores de potência. Ou seja, esse consumo, teoricamente, né, o consumo de potência reativa, ou seja, a potência medida em volt ampere reativo, ela não é cobrada de você. Legal? Só pra gente deixar bem claro aqui. Bom, acho que é isso. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Eu vou pedir para você deixar os seus comentários aqui no nosso vídeo. Dá um like também se você gostou. Eu também quero que você se inscreva aqui no nosso canal e também curta a nossa fanpage, caso você estiver assistindo no Facebook, para que você receba esses vídeos que nós estamos fazendo aqui todas as semanas. Um grande abraço, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.